certeza. Eu sou o Thiago Marques, olha só a tristeza. Acabaram já os green cards disponíveis para EB2NW para esse ano fiscal? Não é possível não andar, olha só a revolta. Assim, o que eu tenho visto, tá, pessoal? Eu não acho que acabaram os green cards. Você vê, tinha 30 mil aprovados aguardando. Lá no dia 2 de novembro de 2023, tinham 30 mil EB2 aprovados aguardando, tá? Então, não é que acabaram os green cards. Desses 30 mil, por exemplo, salvo engano, eu fiz o cálculo ali, acho que 15 mil, salvo engano, eram EB2NW, tá? Então não é que acabaram os green cards, mas, naturalmente, já existe uma demanda alta e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, assim, eles ainda estão emitindo green cards. Você vê, ontem eu tive entrevista na USCIS lá em Tampa, acordei 5h50 da manhã, fui pra Tampa, entrevista 7h30 da manhã, peguei, juro, Paulo, eu nunca vi uma oficial de imigração tão gente boa. Olha. Super gente fina. Na Flórida, super tranquila. Assim, lá em Tampa, até brinquei com ela, falei, vai pra USCIS de Orlando. Aí ela falou, hard pass, não vou de jeito nenhum. Ela já sabe então, né? Aí ela falou, se vocês quiserem, os seus clientes podem vir pra cá e você atende aqui. Aí ela, se bem que, não, vai ficar muito cheio. Não. Não estrague o que tá bom, né? Mas ela falou ontem, né? Ela falou, olha, eu vou aprovar aqui já, parece que tem green card disponível, inclusive, para sua data de prioridade. Então, ainda tem green card disponível? Sim. Eles sempre vão controlar os green cards, porque você imagina o seguinte, a USCIS e o Departamento de Estado, a única coisa que ninguém pode fazer, e eles são muito, muito sérios com relação a isso, é violar a lei. Ou seja, eles não vão emitir mais green card do que a lei permite. Não tem como emitir mais green card do que a lei permite. A não ser que o Congresso haja nesse caso. Então, se eles não tivessem com green cards ainda emitido, você pode ter certeza que esse Visa Bulletin de maio, ao invés de não mudar, ele iria voltar muito lá para trás. Para garantir que eles não vão emitir nenhum green card. Sim. Inclusive, para quem não sabe, quando chega, por exemplo, no final do ano fiscal, então quando chega lá em setembro, muitas vezes, e isso aconteceu no ano passado, muitas vezes não tem mais green card disponível. O que eles fazem? Eles param de emitir. O último Visa Bulletin já foi emitido, dizia que tinha, sim, mas se não tem, eles não vão emitir. Mesmo que você seja aprovado numa entrevista, mesmo que qualquer coisa aconteça, eles não vão emitir o seu green card até a virada do ano fiscal. E aí sim vai ter novos, e aí eles podem emitir. Então, na prática, eles funcionam dessa maneira. Eles sempre vão observar a quantidade de green cards disponíveis para emissão. Se o Visa Bulletin não mudou, não retrocedeu, é porque ainda tem, mas eles não têm uma grande quantidade. Então, eles precisam alocar dentro da cota legal que tem previsão. Olha só, a Jaque falou aqui, o meu foi super gente boa, o oficial estava assoviando, tomando energético, super tranquilo, não pediu carta do empregador, nem os paychecks. Excelente. Você sabe que eu tava com o meu cliente, eu falei assim, né, eu tava vendo as pessoas sendo chamadas, e aí eu tava explicando pro meu cliente como é que era o processo, e aí eu ia falar assim, eu ia falar pra ele, ó, tá vendo ali, você viu que são 2 oficiais que chamaram essa última pessoa? É porque um é investigador e o outro é oficial normal. Porque às vezes acontece, você pode ser chamado para uma entrevista que não tem só o oficial, tem o investigador e o oficial. Uau. Né? Quando você está no fraud, no FDNS, que é o Fraud Department da USCIS, ele vai vir, o investigador vai participar da entrevista junto. E aí eu ia falar, aí eu falei, cara, eu não vou falar, porque vai que por um azar do destino chamem ele e tem 2. E ele vai surtar, eu vou preocupar ele desnecessariamente, então eu não vou falar nada. Aí, graças a Deus, não foi só o oficial que chamou, foi super tranquilo, não tinha Quanto tempo demora uma entrevista dessa, Guilherme? Depende muito do tipo do processo? Sim. Por exemplo, EB3. O que acontece? Hoje, se eles estão chamando EBs para entrevista, é porque eles precisam identificar alguma coisa que precisa de uma checagem numa entrevista, né? E a oficial até falou isso, né? Ela comentou sobre isso. Toda vez que um cliente meu é chamado para uma entrevista e ele é EB, a primeira coisa que eu faço é um background check. Eu vou analisar tudo para entender o que está acontecendo, por que eles chamaram para uma entrevista. Porque a regra da USCIS hoje eu não chamo para entrevista EB, porque ele pode ser waived, interview waived. Né? Inclusive tem um formulário de análise da USCIS em que o oficial preenche lá
interview waived or no? E aí, quando no, ele escreve lá no e manda pro office que tem jurisdição, né, na casa, na residência da pessoa. Aí, nessa entrevista em si, foi tudo tranquilo, eu não tinha identificado nada. Eu olhei, eu li tudo, eu vi tudo, e eu falei, não tem nada, não tem motivo para eles terem chamado esse cliente para entrevista. Vamos ver o que é. Aí a oficial, no final da entrevista, ela falou, olha, seu caso estava lá na Havaí, né, porque eles, nessa regra de vamos evitar a entrevista, vamos aprovar o green card, vamos emitir o green card o mais rápido possível, eles distribuem para o centro que tiver disponibilidade. E aí o caso desse cliente estava lá na Havaí. Só que, ela falou, o pessoal da Havaí não tinha todo o processo completo. E aí, como eles não tinham todo o processo, eles não se sentiram seguros de fazer uma determinação. Pediram entrevista. E aí eles mandaram para a entrevista para eu poder fazer essa determinação melhor. Eu tenho o processo completo. Eu posso te dizer que não era para você ter sido chamado para uma entrevista. Então, o pessoal da Havaí deveria ter só pedido com o processo completo ao invés de ter mandado para cá. Mas eles mandaram para cá. Então, para responder a sua pergunta, quanto tempo demora, depende do motivo pelo qual eles solicitaram a entrevista, né? Então, se você tem um caso de EB que está suspeitando de fraude, que está suspeitando de trabalho sem autorização, que está suspeitando de você ter ficado fora de status, eles chamam para uma entrevista, né? Dependendo do motivo, é uma entrevista super rápida, porque eles vão só averiguar ali, beleza, e vão te liberar. O que acontece? Eu já fui para a entrevista com isso também. Eu já fui em uma entrevista num caso em que a pessoa aplicou com outras empresas de imigração, né? E aí foi negado o primeiro processo, né? Eu até postei um vídeo sobre isso hoje. Foi negado o primeiro processo, foi negado o primeiro ajuste de status, a empresa de imigração virou para ela e falou assim, protocolo outro ajuste de status, tá tranquilo, fica de boa. E aí o que aconteceu? Não tem mérito esse segundo ajuste. O segundo processo dela de AB2NW foi aprovado, só que o ajuste foi negado. Eles chamaram para a entrevista e falou, você parou de estudar quando? Eu parei de estudar lá atrás. Mais de 180 dias? Mais de 180 dias. Então, não tem o que fazer. Tá negado. Né? E aí esse é o risco, né, que a gente vê. Mas a entrevista, quando tem um investigador presente, aí ela demora mais. Pode demorar 2, 3 horas. Isso vale, inclusive, para aqueles casamentos bem bacanas que a gente sabe que mora um no lugar, o outro no outro e acertaram dinheiro para poder fazer esse casamento. Esse é o mais clássico, né? Você tem a carteira de motorista de um com endereço lá em Orlando e a carteira de motorista de outro com endereço em Atlanta. Nebraska.